Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui na casa do Senhor? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Olha, gente, talvez você tenha passado por dificuldades na sua vida, mas só pelo fato de você saber que você vai morar no céu um dia, que você não vai passar a eternidade toda longe do Senhor, isso já é motivo para você sair pulando e correndo aqui nessa igreja. Amém? Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra aqui agora. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Só um minutinho aqui que bugou o negócio aqui. Cadê a Júlia? Tá por aí? Júlia, me ajuda aqui. Ih, meu Deus. Ah, consegui. Acontece. Está escrito assim, ó. Versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se sentir tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E se adiantando um pouco, se prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: então nem por uma hora vocês poderiam vigiar comigo? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se retirando pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, os achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Os deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse a eles: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Feche seus olhos um minutinho. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Nós queremos nos alimentar dela mais uma vez nessa noite. Eu peço para que o teu Espírito, Senhor, não traga apenas conhecimento, Senhor, não apenas palavras vazias, Senhor, mas que nos traga revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, abre, Senhor, a nossa mente para nós entendermos os detalhes da tua palavra e, Senhor, que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito esteja aberto para receber esse alimento do céu, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, nós lemos aqui essa passagem que vocês conhecem muito bem, que é aquela famosa passagem que Jesus foi ao Getsêmani e ele estava prestes a ser preso, né? E ele levou consigo 3 discípulos. A Bíblia fala que ele levou João, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Levou 3 discípulos com ele. E 3 vezes, Jesus deixou eles em algum lugar vigiando. Jesus deixa bem claro que eles foram lá para orar e vigiar com Jesus. E a Bíblia deixa bem claro, eu gosto quando a Bíblia frisa as coisas para nós, que Jesus voltou algumas vezes para aqueles discípulos, e em vez deles estarem fazendo o que Jesus mandou, eles estavam dormindo. Jesus voltou a primeira vez, ele disse: Pedro, qual é? Você não consegue vigiar nem por uma hora? Eu te dou uma tarefa, uma missão, e você não consegue cumprir isso. Ele foi mais uma vez orar, voltou de novo para os seus discípulos, e eles estavam dormindo de novo, e toma-lhe repreensão de Jesus de novo. E aí Jesus foi pela terceira vez falar com Deus, o Pai, sozinho. Quando ele voltou a terceira vez para ver os discípulos, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo de novo. E o que isso diz a nós?
Gostaria de relembrar para vocês que o tema da nossa igreja desse mês é a igreja que ora, amém? E por que essa passagem é tão importante para a gente entender como deve ser nossa vida de oração? A gente está no meio do mês, e até aqui, para quem veio nos cultos frequentemente, se alimentou da palavra, já aprendeu muitas coisas. A gente já aprendeu que na nossa vida de oração, com outros pregadores que já subiram aqui nesse mês, nós já aprendemos que a nossa oração tem que ter perseverança. Não adianta você ficar orando uma vez, não ver resultado e parar. Lógico, se você fizer isso, a oração não vai ter resultado, mas vai ter que ter perseverança. Nós já aprendemos que você tem que ser paciente e esperar o tempo de Deus. Não adianta você orar e querer que Deus faça na sua hora. Nós já aprendemos aqui com outras pregações, até hoje, que nós devemos ser pessoas com o coração cheio de fé quando vai orar, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você ora sem fé, mas não só ora, se você canta sem fé, se você profetiza a Bíblia sem fé, se você fala coisas sem fé, eu amo Deus, eu não sei o quê, mas você não acredita nisso, você não está agradando a Deus. E a gente aprendeu isso nessa igreja durante esse mês até hoje, que nós devemos orar com fé. E aí, algo que Deus me fez saltar aos olhos nessa passagem, é sobre vigiar. Sabe por quê? Porque você pode ter uma vida de oração, você pode orar muito, mas às vezes você é um crente tão sem sabedoria, que não vigia, que a sua oração também não vai dar resultado, algumas delas, justamente porque você não tem sabedoria. E aí, a gente vê aqui que Jesus voltou 3 vezes para os discípulos, e ele fala, vigiai e orai. Vamos repetir isso comigo? Vigiai e orai. Vigiem e orem. Eu sinto o Senhor dizendo para nós mais uma vez aqui nessa noite, vigiem e orem. Vigiem e orem. E 3 coisas que a gente deve diferenciar na nossa vida de oração, que é o orar, vigiar e esperar. E por que é importante a gente entender a diferença dessas coisas? Porque a gente confunde. Então vamos dar uma recapitulada do que é orar. Orar é falar com Deus. Falar é a aproximação feita por aqueles que querem falar e ouvir o que Deus quer falar também a eles. Oração é uma conversa, você fala e você ouve. Muitos de nós, quando vamos orar, a gente só fala. Aí quando Deus vai falar conosco, vai nos dar uma direção, a nossa oração acaba. Porque é um monólogo, a gente só fala e não deixa Deus falar. A nossa oração tem que ser de Deus para nós, mas também tem uma resposta, ou melhor, tem de nós para Deus, mas tem de Deus para nós também, que é a resposta. Então, quando você estiver orando por algo específico, você vai orar pela sua família, vai orar por uma, sei lá, uma doença que você está enfrentando, uma enfermidade, deixa Deus falar, não fica só falando não. E como a gente entende que é um relacionamento, você já falou com alguém que não deixa você falar? Já aconteceu com vocês? Comigo já. Eu vou falar com a pessoa, e a pessoa fala, e você respira para falar, a pessoa continua falando, e você, mas eu tenho algo para falar para você, a pessoa continua falando, meu querido, deixa eu falar também. E Deus às vezes se sente assim com a gente. A gente vai lá, dobra o nosso joelho no nosso quarto, né? Faz tudo certinho, igual Jesus ensinou. Vai lá para o quarto e vai falar com o pai. Só que daí, só o filho fala, o pai não fala, o pai não deixa ser ouvido, o filho não deixa ser ouvido pelo pai. Então a gente precisa ter esse discernimento de falar e deixar Deus também falar conosco, amém? Que é a resposta. E aí a segunda coisa é vigiar. O que é vigiar? Vigiar é estar atento à voz de Deus, às direções que Ele der. Vigiar é ser cuidadoso, vigiar é tomar cuidado em todos os momentos, vigiar é estar atento às circunstâncias que podem te trazer algum perigo espiritual, vigiar é assistir tudo o que acontece ao seu redor, para que você não seja pego de surpresa. Olha, eu tenho uma coisa comigo, que o crente que vigia, raramente é pego em surpresa, raramente.
Porque antes de alguma coisa acontecer na sua vida, vier aquela provação que você fala, meu Deus, isso está me sufocando, está me esmagando, o Senhor já te deu um livramento, já te deu um caminho, já te revelou em oração que você vai passar por aquilo, que você ainda vai ser vencedor. Mas o crente que não ora, tudo para ele é uma surpresa. Ai, me roubaram. Ai, Jesus, o diabo se levantou contra mim. Não, o crente que ora, ele já sabe quais os passos que ele vai dar para o resto da vida dele, porque ele tem o Espírito Santo falando com ele em todos os momentos. Então, eu quero dizer para você, se você não vigia, está na hora de você começar, porque o Espírito Santo, ele revela o que vai acontecer em muitos momentos na nossa vida, para a gente não ser pego de surpresa, e muitos de nós, né, com a gente não acontece isso. E a terceira coisa que acontece na nossa vida de oração é o esperar. Agora, prestem atenção nisso aqui. Esperar é descansar com paciência, enquanto não temos uma direção clara do que devemos fazer. Muitas vezes, a gente tem decisões para tomar. E o mais correto, e eu acredito que é o único caminho que o crente deve fazer, é consultar a Deus. Ir até o Senhor e perguntar em oração, Senhor, eu tenho esse emprego, essa proposta de emprego. Será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que não vai me afastar dos afazeres da igreja? Será que não vai me esfriar na fé? Será que não vai me distanciar do Senhor? Deus, eu tenho isso, está acontecendo isso com a minha família, com a minha casa, está acontecendo isso com o meu filho, com o meu esposo, com a minha mulher. E aí, Senhor? O que é esperar em Deus? Esperar não é você ficar indiferente. Presta atenção nisso, que isso aqui é importante. Esperar em Deus não é você ficar indiferente. Você ora e deixa, né, a gente fala isso, deixa Deus cuidando de tudo, sim, mas Deus quer que você faça coisas enquanto você espera. Então, enquanto você espera em Deus, você não fica indiferente, você fica esperando a direção de Deus, esperando e mais, permanecendo na posição em que você está. Então, se você é um pregador, o que você faz? Continua trabalhando naquilo, no seu dom, no seu talento. Não, eu vou esperar em Deus, eu vou ficar indiferente na minha casa, bonitinho, até Ele me dar uma resposta. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que você continue na posição em que você está, desde que você não esteja em pecado, que pecado você tem que largar, tá? Mas se você está no caminho dEle, numa direção que Ele já te deu anteriormente, e você não sabe qual é o próximo passo, espera na posição em que você está, até Deus te dar uma direção nova para a sua vida. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido naquilo que você está orando. Amém? Glória a Deus. E eu já falei sobre isso daqui, que o esperar também é você não agir no lugar de Deus. E todos nós temos uma ideia para nós. Todos nós temos aquilo que nós queremos para nós. A gente tem a boa ideia, mas existe a ideia de Deus para nós. E eu gosto de falar essa frase em inglês, porque em inglês fica mais bonito. É a good idea, que é a boa ideia, e a God idea, que é a ideia de Deus. Eu achei isso incrível. Ou seja, qual a ideia que você quer para a sua vida? Você quer a good idea, que é a sua ideia mesmo, meus sonhos, meus anseios, mas às vezes vai falhar, vai ter defeito, porque você é humano, ou você vai esperar a God idea, que é a ideia de Deus? E aí, qual que você vai querer? Eu quero a ideia de Deus para mim, amém? E esperar é confiar que Deus vai fazer o impossível quando não tivermos condições e vai dar direções para fazermos o que estiver ao nosso alcance. A Bíblia já fala isso, né? O que você tiver em mãos, vá e faça. Às vezes a gente não faz isso. A gente tem em mãos aquilo que a gente tem para fazer e a gente não faz porque a gente está esperando em Deus. Só que está esperando errado, porque esperar não é ficar indiferente. Glória a Deus. Então, enquanto não recebemos uma direção de Deus, devemos perseverar na posição em que estamos. Glória a Deus. Lendo aquela passagem de Mateus 26, eu fiquei me questionando em casa. Então, Deus, o que é vigiar? Me veio essa pergunta. E aí, quando eu estudo a Bíblia, eu tenho umas ideias diferentes. Eu faço perguntas para mim mesmo. O que é vigiar? O que é orar? O que é esperar? Aí eu vou na Bíblia caçando as respostas. E o Senhor me deu algumas respostas. Primeiro, a vigilância é feita no dia a dia. É muito fácil, gente, a gente vigiar aqui dentro da igreja. Na verdade, aqui dentro da igreja, a gente nem precisa vigiar, porque é um lugar santo.
Todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é bonitinho, né? Todo mundo aqui é servo de Deus. O vigiar lá fora é mais difícil. Aqui dentro a gente tem que vigiar também, porque às vezes o diabo quer nos pegar aqui dentro com alguma coisa que não está da vontade de Deus. Mas lá fora é que o bicho pega. Porque quando o crente sai da porta para fora, Satanás fica como um leão. A Bíblia fala que ele fica como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Ele quer destruir você. Ele não quer que você seja bem-sucedido em nada. Então ele vai perseguir seus relacionamentos. O diabo vai perseguir os seus sentimentos. O diabo vai perseguir a vontade que Deus já revelou para você não seguir as orientações de Deus, para você ser um crente fracassado. É isso que Satanás quer. Mas o crente vigilante, ele percebe quando o inimigo chega perto. O crente vigilante, ele tem um faro, ele sente o cheiro do perigo, ele percebe, o Espírito Santo revela quando o inimigo chega perto dele, né? Então, a vigilância é feita no dia a dia. E aí me veio mais respostas na Bíblia. O que é ser vigilante? Primeiro passo para você ser vigilante na sua vida de oração é ser equilibrado. Um crente não pode ser desequilibrado nas emoções, um crente não pode ser desequilibrado financeiramente, um crente não pode ser desequilibrado na família, falar demais e contar besteira, falar coisas indecentes. Isso não é papel de um filho de Deus. Deus olha para os filhos dele que cometem esses erros, esses deslizes de desequilíbrio e ele se desagrada. E às vezes a gente ora sendo crente desequilibrado e é por isso que a gente não tem resposta de oração. Então, vigilância é ser equilibrado na nossa vida, porque nada do que é exagerado é bom. Se você é bom demais, mas não tem aquele filtro na sua vida para saber quem você ajuda, para saber quem você vai se dar mal. Porque você vai ser meio que bobo, vai ser jogado para lá e para cá. Se você é um crente que não tem um filtro no que você fala, você vai cometer deslizes, vai ofender seu irmão, vai falar besteira com quem não deve. E a gente tem que ter esse equilíbrio na nossa vida. Segunda coisa para a gente ter uma vida de vigilância, a primeira é ser equilibrado, a segunda é não tomar decisões sem pensar e analisar antes. Olha, gente, vigiem nas decisões, porque muitas vezes a gente é emocionado demais. Vem uma proposta para a gente, a vida nos dá uma proposta, alguém nos dá uma proposta e a gente aceita tudo. Nossa, isso é legal. Ou então a gente rejeita aquilo que a gente tem que aceitar. É o contrário. Às vezes a gente abraça o que não deve abraçar e despreza o que a gente deveria aceitar para a nossa vida. E o que você deve fazer então, nas suas decisões do dia a dia? Analisar, pensar. Será que eu devo fazer isso? Qual vai ser as vantagens? Qual vai ser as desvantagens? Não é errado você pensar assim. O que isso vai trazer de bom para a minha vida? Será que vai ser bom? Será que não vai interferir na minha família? Será que não vai interferir no meu ministério? Será que não vai interferir na congregação que eu faço parte? E a terceira coisa para a gente ter uma vida de vigilância é tomar cuidado com as próprias fraquezas. Olha, nunca se ache forte o suficiente, porque esse foi o pecado do diabo. E ele se achou forte o suficiente para ser como Deus. E vocês já sabem o fim da história. O que aconteceu? Ele foi expulso do céu. E isso é um princípio bíblico. Sabe o que a palavra diz? Lá em Tiago, se eu não me engano, diz que todo aquele que se autoexalta, ele é humilhado. Então, se eu me acho um músico bom demais, ninguém pode me substituir, eu sou perfeito, o próprio Deus vai se encarregar de me fazer passar por situações para que eu entenda que eu não sou nada sem Ele. Se eu prego aqui, fico me comparando e achando que eu sou bom demais, a própria mão de Deus vai chegar para mim e vai falar: vai, meu filho, fica aqui porque você está indo para o lugar errado. Mas a palavra diz que aquele que se auto-humilha, aquele que se auto-rebaixa na presença do Senhor, ele é exaltado. Sabe o que Jesus disse? Que os últimos serão os primeiros. É aquele que não quer o lugar de honra.
Isso é muito interessante. Jesus uma vez disse que você não deve chegar em algum lugar e querer o lugar de honra, o lugar de destaque, porque talvez aquele lugar não era para você e você vai ser envergonhado. Se o dono da casa olhar para você e vai falar, sai daí que essa cadeira aí é reservada, por favor, não é para você não. E muitas vezes a gente age assim na nossa vida, a gente quer o lugar mais alto, a gente quer ser estrela, a gente quer brilhar, e aí a gente é envergonhado na nossa vida, porque isso é um princípio para nós. Então nunca deixe que o orgulho, a soberba entre no seu coração. Se tiver uma pontinha, você pode começar a orar e começar a repreender para o Senhor te ensinar a ser humilde, amém? Glória a Deus. E não confundam, gente, humildade com palavras bonitas, ou com quem fala manso, ou com quem... Isso é besteira, tá? Não confundam com a aparência. Humildade está no coração. Às vezes você olha para alguém e fala, mas essa pessoa tem uma palavra muito pesada. Às vezes essa pessoa aí é muito arrogante, o jeito dela é muito crítica, mas às vezes é a pessoa mais humilde, que você já vai conhecer na sua vida inteira. Então não se impressione com estética, com a aparência, porque Deus olha o coração e Ele julga. Amém? A quarta coisa para a gente ter equilíbrio na nossa vida, para nós sermos crentes vigilantes, é não falar demais. E a exemplo disso é José. José é uma história que eu vou carregar para a minha vida toda, porque ele me ensina muitas coisas. José teve 2 sonhos. Vocês lembram do sonho de José? Um foi que os feixes se prostravam diante do feixe dele, e o outro sonho era que os astros se prostravam diante dele também. E o que José fez? Ele falou demais. Ele chegou nas pessoas erradas e contou os sonhos dele. Olha, Deus vai me fazer governar. Eu imagino que ele era um adolescente, e quando a gente é muito novo, a gente não tem muito esse filtro, né? E a gente, qualquer coisinha que acontece na nossa vida, a gente se emociona demais e vai contando para todo mundo. E aí José, eu acredito que foi isso que aconteceu. Ele ficou feliz com aquele sonho. Ele falou, Deus vai me fazer governar, Deus vai me fazer reinar. E aí ele foi contar para as pessoas que não queria que acontecesse aquilo. E vocês já sabem o que aconteceu com José. José foi jogado num buraco pelos seus próprios irmãos. Mas sabe o que salvou José de tudo e ainda fez ele governar lá na frente? Foi porque ele se auto-humilhou na presença do Senhor. Ele continuou sendo humilde, mesmo passando por muitas provações, mesmo tendo esse momento que ele não vigiou na vida dele. Lá na frente, temendo a Deus, o Senhor exaltou ele. Aí sim, a gente pode entender que esse é o lugar que Deus quer para a gente. Colocou José no lugar de honra, porque ele esperou o tempo dele. Amém? Glória a Deus. Então filtre com quem você vai contar os seus sonhos, seus anseios, seus defeitos também. Não é todo mundo que a gente pode confiar, não é todo mundo que a gente pode ficar falando tudo. A gente tem que filtrar. Então isso faz parte de um crente que vigia. E por que é tão necessário a gente vigiar? Porque o perigo, o pecado começa quando nós negligenciamos a vigilância na nossa vida e a importância de vigiar. Nós temos que tomar cuidado com o excesso de confiança, porque como eu falei, o excesso de confiança nos tira da posição de dependência de Deus. Então, é muito perigoso isso. E uma das coisas que eu aprendi lendo essa passagem é que, às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não, mas eu não sou autoconfiante, eu dependo de Deus, preciso do Senhor. Mas sabe o que mostra se você realmente confia em Deus ou não? É a sua vida de oração. Se você tem uma vida de oração, você confia em Deus. Se você não tem uma vida de oração, você automaticamente está dizendo ao Senhor que você não precisa dEle. E aí não adianta você fazer nada, se você não tiver uma vida de oração, porque você já está dizendo, Senhor, eu não preciso do seu ideal para mim. Eu não preciso das suas ideias para mim. Eu já sei o que eu mesmo vou fazer da minha vida, e isso me basta. Aí você fala, mas eu nunca disse isso. Mas se você não vive uma vida de oração, inconscientemente é essa a mensagem que você passa para Deus. Amém? E eu aprendi também que esperar em Deus não é a mesma coisa que dormir espiritualmente. E eu vi isso na parábola das 10 virgens. E aí vocês vão entender por que tem a ver com a vida de oração. Porque a parábola das 10 virgens, ela já tem um sentido mais escatológico, fala sobre a vinda de Jesus. Mas na nossa vida de oração,
ou a gente vai ser como as virgens prudentes, ou a gente vai ser como as virgens imprudentes. Se nós formos como as virgens prudentes, nós vamos ter prudência, na nossa vida, nós vamos ter santidade na nossa vida, relacionamento com Deus, perseverança na fé e o fruto do Espírito ativado no nosso coração. E aí, gente, um crente que tem isso, não tem como ele não orar e as coisas não darem certo, porque tudo isso aqui faz você entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Aí quando você vai orar, já é alinhado, você não precisa ficar caçando palavras, você já sabe exatamente o que Deus quer para a sua vida e as direções que Ele quer para você. Esse é um crente que ora e dá resultados. Agora um crente que é imprudente, como aquelas outras 5 virgens, elas não estão esperando a direção de Deus, elas não estão esperando o noivo chegar, elas não estão esperando Deus agir, elas são crentes, como o Espírito Santo revelou aqui no louvor, que vivem uma mesmice, elas são apenas pessoas que cumprem rituais, e nessa parábola aqui a gente vê que nem o que elas deveriam fazer, elas fizeram, né? Porque a palavra diz que nem o óleo para acender a lamparina delas, elas tinham, e às vezes a gente se encontra desse jeito, nem o óleo a gente tem para acender nossa lamparina, para ver a direção de Deus chegar na nossa vida, para entender que Jesus está vindo, né? E isso é muito importante, porque sem isso a gente não consegue ter resultado na nossa vida de oração. E as 10 virgens pegaram no sono quando perceberam que o noivo estava demorando. Olha que interessante, a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, mas a Bíblia também diz que todas adormeceram quando o noivo estava a caminho. Todas adormeceram. O que isso quer dizer para nós? A gente vai entender. Esperar não é dormir espiritualmente. Esperar em Deus, esperar uma resposta de Deus não é você ficar indiferente. E é isso que a palavra nos ensina. Quando você ora e você fica indiferente à resposta de Deus, você está como essas 5 virgens que dormiram, só que estavam esperando de forma errada. Agora, se você é um crente que ora, que tem uma vida com Deus, que vigia no seu dia a dia, quando você ora, você é como as virgens prudentes, que já está esperando o noivo chegar, ou você já está esperando a resposta da sua oração. Vocês estão entendendo isso? Então, não sejamos imprudentes, vamos vigiar em toda a nossa vida. E essa parábola se encerra dizendo que aquelas que esperaram do jeito certo, aquelas que estavam vigilantes, aquelas que estavam esperando o noivo bater na porta, o que aconteceu? O noivo pegou elas, levou para a festa, e essa história é triste no final, porque as 5 imprudentes, que infelizmente alguns crentes vão passar por esse momento de tristeza, não vão para a festa com o Senhor, porque não estava esperando do jeito certo. Isso na nossa vida de oração é uma lição muito grande. Esperem a resposta de Deus como aquelas virgens prudentes. Elas já estavam esperando, elas estavam preparadas. O noivo não pegou elas de surpresa. O noivo não chegou de surpresa. Ele chegou sem mencionar o dia e a hora, o momento, mas elas já estavam esperando. Elas sabiam que a qualquer momento o noivo ia chegar. A qualquer momento Deus pode te dar uma resposta de oração, mas você precisa esperar e vigiar. Amém? Glória a Deus. Então não espere de forma errada. Em Efésios 5 está escrito: por isso que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando eu leio essa passagem aqui, me vem uma imaginação, uma coisa na minha mente, um cenário muito estranho. Por que Deus fala para alguém despertar do sono no meio de mortos? Será que uma pessoa que está dormindo tem que estar no meio dos mortos? Um crente com vida de oração, ele vai lá para o meio de quem ainda não recebeu a vida com Deus e não dorme. Ele continua em pé com Deus, ele continua despertado ali com Deus, ele não fica dormindo. E a palavra é muito clara: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Ou seja, é o crente que vai para o meio dos mortos, daqueles que ainda não receberam a vida de Deus, a salvação do Senhor, e vive como eles.
só que ele está dormindo. Por quê? Porque ele não tem uma vida de oração. E Deus olha para esse tipo de pessoa e reprova. Ele fala, como é que eu posso fazer alguma coisa na vida dessa pessoa se ela não tem um relacionamento comigo? Então eu creio que esse tema de oração desse mês não foi à toa. Será que a gente não está falhando demais não em orar com Deus? Como é que eu sou na minha casa? Como é que você é na sua casa? Será que você ora? A gente tem muitas famílias aqui dentro da igreja, né? Famílias inteiras, isso é muito bonito. Sabe o que você pode fazer? Reúne a sua família e tira momentos de oração durante a semana. Pega lá o seu filhinho, a sua filha, pega a sua esposa, o seu marido. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos pedir para Deus. Apareceu essa dificuldade, vamos orar. E não, desespero. Eu não sei o que fazer da minha vida. Não, vai orar. Deus vai te dar a resposta, crente. Se posiciona. Crente não fica desesperado nas situações. Eu não sei o que fazer na minha vida. Vai orar. Deus vai te dar a resposta. Eu tenho muitos testemunhos de que Deus me deu respostas. E os testemunhos que eu mais tenho é no meu trabalho. Eu, muito emocionado com algumas propostas no meu trabalho, queria aceitar qualquer proposta que me veio. E o que eu fiz? Primeiro, eu fui equilibrado. Eu fui falar com o meu pai. Eu fui pedir conselho para ele. E aí, o que eu faço? Eu estou sozinho aqui, estou morando sozinho, né? Na época que eu estava aqui sozinho. E aí ele me deu conselhos, mas depois disso, o que eu fui fazer? Eu fui orar. Eu perguntei para Deus, eu lembro da minha pergunta, Senhor, se o conselho do meu pai veio de Ti, me ajuda a decidir então. E, gente, eu ainda fui teimoso, olha só, meu Deus, ainda fui para a entrevista, eu sabia que não era para mim aquilo, eu fui para a entrevista ainda, só que Deus foi tão bom comigo, que eu não passei na entrevista e continuo no mesmo trabalho que eu estou até hoje. 2 vezes isso aconteceu comigo. E por que eu percebi que isso foi resultado da minha oração? Porque a palavra de Deus diz que Deus não falha. Então, quando você tem um relacionamento com o Senhor e você se apropria desse relacionamento, dessa promessa, você não fica um crente desesperado. Gente, crente não tem desespero. Eu gostaria que todos entendessem isso. É muito fácil você viver em paz com Deus. Crente não precisa ficar desesperado com as situações. Você só precisa orar e vigiar, que tudo vai dar certo na sua vida. Até mesmo as coisas ruins que acontecerem na sua vida, você vai continuar posicionado ali, na rocha. A gente canta muito sobre isso, né? Na rocha inabalável. Mas será que a gente vive isso? Porque o crente que vive na rocha inabalável, mesmo que venham as tempestades, ele nem pensa em se afastar do Senhor. Ele nem pensa em sair um pouquinho da posição que ele está, não. Ele continua no mesmo lugar. E eu creio que o Senhor quer dar respostas de orações para vocês aqui nessa noite e para mim também. Então, a conclusão que nós chegamos a isso é: Jesus não quer encontrar uma noiva adormecida espiritualmente. Cabe a nós estarmos atentos. Então não ore apenas por orar. Ore, espere e vigie. Vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Tentação também é outra coisa que o crente não deve ficar surpreso com as tentações. Às vezes a gente fala, foi mais forte do que eu. O crente que vigia, Jesus já nos ensinou isso 2 anos atrás, para aqueles 3 discípulos que foram orar com ele no Getsemane. O crente que vigia, a tentação para ele não é um problema, porque ele já entende que aquilo ali não é para ele. Ele já entende que aquilo ali não é para ele. E ele é vitorioso, ele consegue vencer qualquer pecado. Então, as nossas orações, eu creio em nome de Jesus, que vão começar a ter resultados se a gente colocar isso em prática. Amém? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra diz também que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Se te falta fé na sua oração, porque sem Deus a gente não pode, sem fé a gente não pode agradar a Deus. Se te falta fé no seu coração, está na hora de você começar a abrir seu coração para Deus começar a colocar a palavra em você. Às vezes a gente ouve as pregações, né? E não alimenta. A gente às vezes tem essa sensação, não alimenta, mas isso é uma coisa humana. Deus não quer que nós sejamos assim.
todas as palavras liberadas pela palavra de Deus, pela Bíblia, que é aquilo que nós precisamos para a nossa vida, se colocarmos em prática, nos dá resultado. E eu quero orar com você agora. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, e nós vamos orar ao Senhor. E como o tema desse mês é a igreja que ora, primeiro a gente precisa pedir perdão ao Senhor por não sermos crentes que oram. Porque, gente, Deus não quer que nós sejamos assim. A palavra diz que o Evangelho é poder de Deus. Você pode repetir isso comigo? O Evangelho é poder de Deus. Se você não está experimentando esse poder, você está vivendo o Evangelho de forma muito rasa. Se você não está vivendo esse poder, se você não consegue se aprofundar em Deus, entender a Bíblia, orar, se aprofundar, jejuar, ser um crente fiel a Deus, um dia você quer seguir a Deus, outro dia você já desiste da fé, um dia você quer ir para a igreja, outro dia já não quer, está na hora de você começar a orar e pedir para Deus quebrar tudo isso daí, porque isso são coisas humanas, coisas carnais, coisas que o inimigo coloca como obstáculos na sua vida, para você não ser um crente vitorioso. E a palavra diz que nós somos mais que vencedores. É mais que vencedores, não é vencedor. Não é vencedor. É mais que vencedor. Porque aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia já venceu tudo por nós. Tem uma canção que diz que o Senhor, Ele vai à guerra e volta com a cabeça do inimigo e entrega. Vem cá, Davi. Davi é interessante porque Davi foi quem cortou a cabeça do Golias, né? A palavra diz que Davi cortou a cabeça do Golias. Às vezes a gente lê a Bíblia achando que a gente é Davi, mas sabe quem a gente é? A gente é os filisteus medrosos. Os filisteus não, os israelitas medrosos. Ai, manda alguém no meu lugar porque eu tô com medo do gigante. Sabe quem é Davi na Bíblia, gente? A simbologia é Jesus. Sabe o que Jesus fez? Eu não vou cortar essa cabeça não, tá, Davi? Ele é o Davi, tá, gente? Ele é o Davi mesmo. Jesus, corta aí a cabeça do gigante. Eu sou filho de Deus, me entrega a cabeça. Ele fala, filho, a vitória é tua. Aleluia. Então todos os pecados não interessam para Deus, porque Ele já venceu na cruz. Ah, mas eu tenho problema sentimental. Jesus já te entregou a vitória. Jesus te dá a cabeça do inimigo e fala, filho, eu venci por você. Eu venci por você. Ah, Deus, mas eu sou viciado nisso, eu sou viciado naquilo. Ele vai pegar a cabeça do gigante e vai falar, filho, na cruz eu já despojei os principados e potestades. E eu humilhei eles para você. Eu humilhei eles para mostrar que eu te fiz mais que vencedor. Então, meu filho, seu temperamento para mim não é nada. Eu já venci. A sua dificuldade com isso e com aquilo não é nada. Eu já venci para você. E eu te entrego a cabeça do inimigo, para te mostrar que pela minha vitória, ouça o Senhor falando com você nessa noite, para te mostrar que pela minha vitória na cruz do Calvário, eu te faço mais do que vencedor. Vamos em nome de Jesus fazer uma aliança com Ele nessa noite e deixar de sermos crentes medíocres, gente. Viver na rasidade do Evangelho. A palavra diz que o Senhor nos colocou acima, assentado com Ele, nas alturas. Será que isso é pouca coisa? Será que isso é pouca coisa? Não, não é pouca coisa. Então todas as vezes que o inimigo chegar para você e falar, você é um fracassado, o que você vai falar? O meu Jesus já te entregou a sua cabeça para mim, Satanás. Você que é fracassado. E todas as vezes que Satanás olhar para você e falar, você é um derrotado, você é um fracassado, sabe o que você vai falar para Satanás? Você vai falar, eu tenho um futuro com Deus.
eu vou morar no céu com ele. Mas o seu futuro, Satanás, é o lago de fogo. E você vai sofrer eternamente, porque o meu Jesus venceu por mim. Amém? Então aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Oh Deus. Senhor, Deus, nós somos gratos por Ti, Senhor. Porque mesmo quando nós nos encontramos aflitos, mesmo quando nós nos encontramos sem esperança, mesmo quando nós nos encontramos, Senhor, sozinhos, abandonados pelas pessoas, pelos amigos, pelo nosso pai, pela nossa mãe, mesmo assim a Tua palavra promete que o Senhor jamais nos abandona, Deus. Senhor, mas muitas vezes a gente não tem desfrutado disso, porque a gente não tem tido relacionamento sério contigo, Senhor. A gente tem um pé no mundo, outro na igreja, mas a partir de hoje, Senhor, eu quero convidar todos os meus irmãos a fazer essa aliança contigo, a renovar essa aliança com o Senhor e Te amar a partir de hoje de todo o coração. Senhor, assim como nós amamos os nossos amigos e conversamos com os nossos amigos, assim como alguns de nós aqui que estamos casados, que está, Senhor, num relacionamento com alguém e tem afinidade com essa pessoa, Deus, nós queremos ter afinidade com o Senhor também, Deus. Nós queremos ser Teus amigos, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não nos chama mais de servos, não mais de escravos, mas de amigos. Nós somos os Seus amigos, nós somos os Seus amigos. E a Tua palavra diz também que o Senhor é o nosso noivo. Então, Deus, nos ajuda a desfrutar dessa presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ir além, Deus, daquilo que já experimentamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sair, Deus, do raso, Senhor. A Tua palavra diz que o Evangelho é poder, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, se há cadeias, eu oro para que as cadeias sejam quebradas aqui nessa noite, que as correntes venham ao chão. Senhor, em nome de Jesus, se há desânimo, eu peço para que o Teu Espírito empurre os Seus filhos, como um pai empurra, Senhor, os seus filhos para viver coisas no Senhor. Deus, se falta fé, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, porque não conseguimos Te agradar sendo crentes incrédulos e indiferentes. Deus, nos ajuda, Senhor, a nos aprofundar também na Tua palavra, que diz que o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Eu creio, você pode repetir isso comigo? Eu creio que eu sairei daqui vivendo o novo de Deus e uma vida de oração cheia de poder e unção no Espírito. Levante suas mãos e aplauda o Senhor como nunca antes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.